Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 16. Assim está escrito: O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a evidência da salvação. Nós encontramos nesse texto lido o resultado do que acontece na vida do ser humano quando ele, chamado por Jesus para a salvação, ele ouve este chamado que é feito através da proclamação do Evangelho por aqueles que já estão servindo a Cristo, passaram por este processo da salvação, têm experimentado a vida com Deus e procuram agora proclamar o Evangelho porque foram encarregados dessa grande responsabilidade para que outros, então, venham também com isto ter a oportunidade de ter este acesso à pessoa de Jesus. E o interessante é que quando o pecador chega a Jesus, ele chega através da proclamação do Evangelho por alguém que naquela oportunidade foi um instrumento de Deus. Pode ser um parente, um amigo, um conhecido ou até mesmo um desconhecido, mas que teve uma oportunidade de dialogar, de conversar, e naquele entremeio, então, testemunhou a respeito da salvação oferecida por Jesus, e aquela pessoa creu, porque a palavra da fé, ela é poderosa, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma palavra de fé, geradora de fé, e no coração do pecador, quando ele ouve sobre o amor de Deus, o sacrifício realizado por Jesus e colocado à disposição da humanidade, com o objetivo de salvar, livrar, libertar, tirar do lugar em que está, colocar num lugar de segurança e abrir-lhes as oportunidades para que tenha acesso à presença de Deus, para que compreenda as coisas de Deus e desfrute da salvação com todas as suas bênçãos, porque uma vez que a pessoa veio a Cristo através da salvação, ele passa por um processo de transformação. Ele é liberto da condenação do pecado, ele é liberto diariamente do poder do pecado, futuramente ele será liberto do corpo do pecado. Mas no instante em que ele vem a Cristo, o Senhor Jesus o perdoa de todos os seus pecados. Não fica um sequer para uma outra oportunidade. O perdão de Jesus é instantâneo. E com este perdão tira-se o peso de uma consciência culpada, de um coração corrompido, de uma vida perversa que a pessoa estava vivendo por ser induzido pelo poder do pecado a viver e agir daquela forma. Mas ao chegar-se a Jesus, Jesus faz uma transformação completa na vida desta pessoa e ela é então liberta por Jesus, porque a palavra de Deus mesmo afirma: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem liberta é Jesus. Nós não conhecemos nenhum outro libertador a não ser Jesus. E ele nos liberta completamente. Ele tem prazer em libertar as almas humanas que estão vivendo escravizadas neste mundo pelo pecado, mas que ao ouvir da palavra de Deus se voltam para Jesus, creem nele, confessam-se então um pecador e, rendido aos pés de Jesus, colocam-se para receberem dele o perdão, a libertação e a salvação com a sua completude. Então, esta pessoa vem a Cristo
ele é transformado, ele é adotado na família divina, ele é justificado, ele recebe paz com Deus, ele recebe a habitação do Espírito Santo, e o certo é que aquela pessoa que estava morta em delitos e pecados, ele é ressuscitado espiritualmente, o seu espírito se restaura na presença do Senhor, para que então, a partir da salvação, ele possa ter comunhão com Deus e este contato íntimo e maravilhoso que lhe fará muito bem, que contribuirá para o seu progresso e crescimento espiritual em uma vida de comunhão com Deus através do Senhor Jesus. Então, uma vez que a pessoa vem a Cristo, começamos a observar na vida dela alguns sinais que nós podemos chamar como evidências da salvação. São testemunhos à luz da palavra de Deus que se confirmam na vida da pessoa, e através destes testemunhos que nós observamos, nós vamos identificar a profundidade da salvação na vida daquela pessoa, porque a salvação de Jesus é para atingir todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Não somente o corpo, não somente a alma, não somente o espírito, mas o espírito, a alma e o corpo, eles devem ser, então, impactados pelo poder do Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus no nosso interior. E essas mudanças, elas acontecem primeiro interiormente e depois elas se mostram exteriormente, nos nossos relacionamentos, na nossa conduta, no nosso comportamento, na conversa, enfim, em tudo que fizermos e praticarmos, ali vai estar estabelecido a nossa condição de vida. Uma vez que fomos transformados e libertos, é esta novidade de vida, esta vida transformada, que vai se transparecer diante das pessoas que nos conheciam de outrora, mas ao nos ver agora salvos e libertos e transformados por Jesus, eles vão ficar admirados da grande mudança e transformação que o Senhor operou sobre a nossa vida. E nós agora estamos comprometidos com o Senhor, prometemos a Ele lealdade, fidelidade e obediência. Portanto, Ele nos coloca diante da sua presença e vem habitar em nosso coração. A presença de Jesus, a presença de Deus o Pai, o Espírito Santo nos é dado, ele vem habitar também, e a palavra de Deus, que é o nosso livro guia, que traz-nos toda a orientação do plano e do propósito de Deus para a nossa salvação. A cada dia em que lemos e meditamos, entesouramos esta palavra no nosso coração. É ela que vai direcionar a nossa vida a partir do instante em que fomos levados a Cristo para recebermos dele a salvação. O Espírito habitando em nós, ele vai certamente capacitar o nosso espírito e nos habilitar a viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, a primeira evidência ou testemunho que nós observamos está no versículo que li. Porque uma vez que nós fomos ligados a Deus, o próprio Espírito de Deus, como li aqui, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo veio fazer em nós morada, veio habitar em nós, veio estar para sempre em nós. Então, à medida em que ele está em nós, ele vai nos guiar. E em sendo guiados pelo Espírito, este já é um sinal de que nós fomos feitos filiação divina, fomos adotados como filhos de Deus, filhos por criação e agora filhos por adoção de Jesus Cristo. Então, o testemunho do Espírito em nosso interior é algo muito profundo, muito glorioso, que traz para nós muitas alegrias, e em saber que é o Espírito Santo que dá testemunho ao nosso espírito daquilo que Jesus fez foi verdadeiro
e é permanente. Vai seguir conosco por todos os dias da nossa vida em servir ao Senhor de maneira que lhe seja agradável. Então este é o primeiro testemunho ou a evidência da nossa salvação. O segundo nós encontramos na palavra de Deus, porque a palavra garante, não é isto? É a palavra que garante que se nós crermos no Senhor Jesus, nós seremos salvos. Então, quando cremos em Jesus, ele nos salvou, ele nos libertou. Então, qual é o resultado desta salvação através da palavra de Deus? É que a palavra de Deus traz todo o conhecimento necessário para que a gente entenda a maneira como o Senhor trabalha na nossa vida, a fim de nos libertar e nos dar a certeza de salvação. E esta certeza e garantia, ela nos vem através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é infalível, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Então, é esta palavra que trabalha no nosso interior. É o meio pelo qual Deus trabalha na nossa vida e vai nos habilitando e nos transforma para estarmos diante da sua presença, glorificando e bendizendo o seu santo e poderoso nome. Então, nós vemos aqui a segunda evidência, que é o testemunho da palavra de Deus. A primeira evidência, nós vimos o testemunho do Espírito Santo no nosso interior. E agora estamos observando, no ponto 2, o testemunho da palavra de Deus. A certeza de que ela nos dá a respeito desta salvação oferecida por Deus e efetuada pelo Senhor Jesus para a nossa garantia de salvação e vida eterna. Então esta é a segunda evidência. A terceira evidência, essa demonstra diante das pessoas que algo profundo e permanente aconteceu no interior da nossa vida, porque o exterior não se contém. Ele é a expressão do interior. Então, o que há no nosso coração vai se transparecer nas nossas palavras, na maneira como agimos, como procedemos, no nosso comportamento e relacionamentos. Então, isso é muito interessante. O apóstolo Paulo, quando escreveu a segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, o versículo 17, ele diz que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, há aqui o testemunho de uma mudança profunda que aconteceu na nossa vida. É como se mudar da água para o vinho. Nós estávamos em trevas e fomos trazidos para a luz. Nós estávamos na perdição e fomos trazidos para salvação. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados por Cristo. Então, nós éramos trevas e agora somos luz no Senhor. Então, essas mudanças que se observa na nossa vida, também no nosso falar, a nossa maneira de andar, de agir, de se relacionar, tudo isto vai trazer um testemunho claro, uma evidência objetiva da mudança que aconteceu na nossa vida a partir do momento em que Jesus nos libertou, perdoou e veio fazer em nós morada. Então, a partir desse instante, esse testemunho ou esta evidência de mudança que aconteceu na nossa vida. Por quê? Quem vem a Cristo jamais ficará da mesma maneira que era. Porque o impacto que a presença e o poder de Jesus opera na vida das pessoas, isso vai deixar marcas. E estas marcas serão as mudanças que vão acontecer naquela vida. E aqueles que o conhecem de anteriormente, eles vão avaliar o antes e o depois. Como você era antes de conhecer a Cristo e como você está agora, depois que passou a conhecer a Cristo
e recebê-lo como Senhor e como Salvador da sua alma, que garantiu a salvação. Então, o testemunho da mudança que ocorreu na nossa vida. Então, é como disse, nós não podemos e nem devemos continuar da mesma maneira que éramos após este encontro pessoal com o Senhor Jesus. Se nenhuma mudança aconteceu na nossa vida, se nada se demonstra novo na nossa vida, então isto prova que nós, na verdade, não tivemos um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus, disto resultando a salvação, libertação e transformação da nossa vida. Mas todos quantos vêm a Cristo em sinceridade e verdade, o Senhor recebe, opera salvação, opera cura, opera libertação, opera revestimento de poder. Então estas coisas, elas tendem a se mostrar de maneira exterior. Então esta terceira evidência é a mudança que aconteceu na nossa vida depois deste encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Então são evidências que a salvação produz na nossa vida. Então nós observamos a primeira evidência, o testemunho do Espírito Santo. A segunda evidência, o testemunho da palavra de Deus. A terceira evidência, o testemunho da mudança que ocorreu na nossa vida. Tudo se fez novo. E a quarta mudança, ela vem na nossa consciência, porque antes nós tínhamos uma consciência treinada na prática do pecado, portanto, corrompida, contaminada e cauterizada. Agora, vindo a Cristo, até a nossa consciência, ele purifica, ele liberta, ele tira da nossa consciência a corrupção, a cauterização, a insensatez, e ele purifica a nossa consciência. E agora, como a consciência purificada e santificada pelo Senhor Jesus, nós agora, então, vamos desfrutar destas evidências da salvação. O escritor aos Hebreus disse que o Senhor Jesus ofereceu-se a si mesmo como sacrifício vivo e perfeito a Deus através do Espírito Eterno para purificar as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Então, a nossa consciência, que é chamada a voz secreta da alma, que aprova ou reprova os nossos atos, é a voz interior, e quando da salvação, até a nossa consciência, ela é transformada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então esta é a quarta evidência da nossa salvação. Passamos agora a ter uma consciência sem culpa, uma consciência sem corrupção, sem o endurecimento ou a cauterização, mas uma consciência agora que passou através do poder do sangue de Jesus, ela foi purificada no sacrifício de Jesus, e esta consciência agora está limpa, está purificada, está santificada, para agora então ser direcionada a ouvir a voz de Deus e a nos orientar no nosso caminhar. Quando por vezes dermos um passo em diferença com aquilo estabelecido por Deus, a nossa consciência será, na verdade, a primeira que vai nos dar o sinal de que alguma coisa não está correta. Nós estamos indo por um caminho errado que não vai trazer o resultado que, porventura, estejamos esperando. Então, a purificação da nossa consciência é a quarta evidência que nós observamos como resultado da salvação. Então, aquela consciência turbada, pesada, contaminada, já não existe mais. Agora há uma consciência renovada na presença do Senhor Jesus Cristo. A quinta evidência é que os frutos que nós dantes produzimos, o nosso procedimento, as nossas obras, elas não glorificavam a Deus.
porque eram obras feitas pela indução do pecado na nossa vida. E, portanto, estas obras, na palavra de Deus, elas é chamada como sendo obras da carne, dominadas pela natureza carnal, pelo espírito de opressão que dominava e pressionava a nossa vida. Porém, agora, em Cristo, as nossas obras, elas são dirigidas de acordo com o propósito e a vontade de Deus. E na palavra do Senhor são chamados fruto do Espírito, que é um fruto único, mas que ele se desenvolve em 9 áreas diferentes para a nossa vida. Então, quando nós passamos pelo processo da salvação, esta evidência da realização do fruto do Espírito que serão produzidos na nossa vida, eles vão glorificar a Deus. João Batista, quando chamava o povo ao arrependimento lá no Jordão e o povo ia, quando ele ia batizá-lo, ele dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, se vocês chegaram até aqui, vieram com sinceridade, com verdade, com temor, a partir daqui, desta experiência do batismo, vocês passem agora a produzir frutos que vão identificar que vocês realmente passaram pelo processo do arrependimento. Mudança de mente, mudança de sentimento, mudança de vontade. Então agora estão libertos e capacitados por Jesus. Então, esta quinta evidência é o testemunho dos frutos que serão produzidos através de uma vida salva e liberta pelo Senhor Jesus Cristo. O sexto fruto, a sexta evidência ou testemunho que recebemos da nossa salvação é que nós agora passamos a ter aversão ao pecado, ou seja, aquilo que outrora era o prazer e a alegria do nosso coração, tinha um prazer de praticar aquelas coisas, aquilo nos tornava realizados, mas não sabíamos que nós estávamos sendo induzidos e pressionados a promover aquele tipo de resultados na nossa vida, e que era transgressão contra Deus e a sua vontade. Isso cada vez mais nos afastava da presença de Deus para bem longe. Agora, quando através do Senhor Jesus desfrutamos a salvação, aquilo que antes era o deleite e o prazer do nosso coração, agora já não faz mais parte da nossa vida, porque nós somos libertados e purificados, tanto interiormente quanto exteriormente. E agora, esta nossa vida, aquela vida de outrora, nós vamos ter aversão a ela. Nós não vamos mais entrar e voltar àquela prática anterior da nossa vida, porque agora nós estamos aos cuidados do Senhor Jesus e Ele nos coloca aos cuidados do Espírito Santo para que Ele possa nos orientar, dirigir, guiar, instruir e levar-nos a realizar o propósito e a vontade que Deus estabeleceu com a participação de cada um de nós. Então, agora vamos passar a ter aversão ao pecado, quando aquela prática anterior, que era a alegria e o deleite do nosso coração, quando nós nos defrontarmos com ela, nós vamos ter agora o quê? Uma aversão, uma repugnação. Não vamos nos sentir bem. Aquilo não faz bem. E o nosso espírito, que agora está dominado e dirigido pelo Espírito de Deus, ele não vai estender e abrir oportunidade para aquela prática anterior. Portanto, vai despertar em nós um sentimento, um espírito de aversão ao pecado, para que não cedamos ao pecado, mas que possamos rejeitá-lo e resisti-lo. Isto também é uma das evidências da salvação. Então, observe quantas evidências nós encontramos a partir do momento da salvação, do encontro que nos é possibilitado com o Senhor
Jesus Cristo. E, em sétimo lugar, o testemunho de que, a partir de então, nós vamos ter prazer na palavra de Deus. Nós vamos observar as doutrinas bíblicas, porque será o nosso alimento, a palavra que vai promover o nosso crescimento espiritual e o nosso amadurecimento. E a palavra é responsável por fazer toda a obra interior no nosso coração. Porque a palavra, como água, ela nos lava, ela vai nos tirar toda mancha e toda impureza. E nós agora vamos ter o desejo e a disponibilidade para observar as doutrinas bíblicas, o ensinamento bíblico, que será útil para a nossa vida, para promover o nosso crescimento e amadurecimento. Então veja quantas evidências importantes acontecem na vida de um salvo. E às vezes ele vive sem nem mesmo pensar nestas modificações, estas transformações que aconteceram na sua vida, tanto no interior quanto no exterior, mas que, à luz da palavra de Deus, se procurar entendê-las, vai encontrar estas evidências, que serão boas evidências, porque elas vão provar e confirmar que aconteceu algo na nossa vida para melhor do que o estado anterior em que nós vivíamos, dominados por Satanás e escravizados pelo poder do pecado a praticar as obras das trevas, que não condizem com a vontade de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, nós passamos a servir um novo Senhor, a receber um novo Espírito, o Espírito Santo, e o nosso espírito que estava morto foi restaurado diante de Deus para ter comunhão e acesso à presença de Deus, e estas mudanças, elas foram acontecendo sequentemente. E em todo o tempo, nós sempre estamos usufruindo desta bênção maravilhosa chamada salvação, que traz para nós, através das evidências, os pontos necessários das mudanças que aconteceram sobre a nossa vida. E estes pontos são importantes para nos manter despertados, vigilantes e agindo com prudência, para nos lembrar de onde o Senhor nos tirou, o que foi que Ele fez na nossa vida, qual o resultado daquele encontro e daquela salvação que Ele nos ofertou de maneira gratuita e que nós agora temos a plena convicção dela na nossa vida, esta certeza, e a desfrutamos no nosso dia a dia. E esta salvação não é somente para o presente, mas tem a promessa também de vivermos a eternidade com Deus. Então, tudo isso são resultados, evidências e testemunhos que passaram a fazer parte da nossa vida a partir do momento deste encontro maravilhoso de que resultou a nossa salvação. Então, nós observamos aqui pelo menos 7 evidências da salvação que aconteceram na nossa vida. E quando nós pudermos gravar estas evidências e tê-las sempre à nossa lembrança, isto vai nos fortalecer e edificar, principalmente em momentos de provações, de dificuldades. Mas quando nos lembrarmos o que o Senhor Jesus operou na nossa vida, aquilo vai nos dar um ânimo e encorajamento para permanecer firme e resistir toda obra do mal e todo o pensamento de desistir, de recuar. Mas vamos nos manter firmes em Cristo e prosseguir leais e fiéis a Ele até o fim. Então, quais são estas 7 evidências que a salvação produz sobre a nossa vida? Bem, a primeira é do texto que li desta oportunidade. É o testemunho do Espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta é a primeira evidência. A segunda é o testemunho da palavra de Deus.
é ali que nós encontramos a certeza de que, através da palavra de Deus, nós chegamos a Cristo e por ele fomos salvos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Esta é a afirmação da palavra de Deus. Uma vez que cremos em Cristo, nós temos esta convicção, esta evidência de salvação, de livramento e de libertação. A terceira evidência foi a mudança que nos aconteceu. Tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Agora andamos em novidade de vida. A quarta evidência é a purificação e a santificação da nossa consciência, que era corrompida, contaminada, cauterizada, mas agora purificada, liberta e santificada para ouvir a voz de Deus. A quinta evidência é o testemunho, ou seja, os frutos que serão produzidos a partir de uma vida salva. Não mais os frutos de uma vida pecadora, mas de uma vida salva por Cristo. Então, estes frutos vão se mostrar como resultado da salvação. Em sexto lugar, nós passaremos a ter, então, aversão ao pecado, ou aos lugares ou ambientes que antes tínhamos prazer de estar ali, porque vivíamos dominados pelo poder do pecado e ele nos levava àquele tipo de ambiente. Mas agora em Cristo, o nosso ambiente é outro e aquele anterior passa a ser para nós uma aversão. Nós não temos alegria de voltar àqueles lugares e temos aversão, porque eles nos mantiveram escravizados no poder do pecado. Agora, libertos por Cristo Jesus, nós então queremos viver para Cristo Jesus e tendo aversão a todo tipo de pecado. A sétima e última evidência é que vai se despertar em nós o prazer, o desejo de aprender mais e mais da palavra de Deus, como está revelado o plano de Deus nas Escrituras. Então, uma vida salva, ela vai ter agora como evidência esta sede, esta fome, este desejo de estar sempre em contato com a palavra de Deus. E isso vai fazer bem, porque vai promover o crescimento, o amadurecimento e vai trazer-nos experiências de uma vida com Deus e nos levar ao aprofundamento. Então, observe aí quantas evidências saudáveis começam a acontecer na nossa vida a partir do instante daquele encontro com Jesus que resultou na salvação da nossa alma. Que possamos pensar bem sobre isto e desfrutar todas estas evidências que ficaram marcantes na nossa vida e que vieram para ficar, e que possamos vivê-las para a glória do nome do Senhor e para a nossa firmeza de fé. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.